Angola ganhou hoje um governo sombra e entre os nomeados está o senhor Nuno Álvaro Dalla, que foi nomeado para o cargo de Ministro da Educação e Cultura do governo sombra. Foram nomeados pelo presidente da UNITA, o senhor Adalberto Costa Júnior, assim como também nomeou membros do governo sombra, conselheiros especiais do presidente e Conselho Nacional de Jurisdição. Entre os nomeados, o nome do senhor Nuno Álvaro Dalla, que é um dos jovens mais conhecidos na política angolana em função do seu trajeto político, não é? O senhor Nuno Álvaro Dalla vem do mundo dos revus, conhecido no processo 15+2. Os revus que para muitos são os jovens frustrados, os jovens do contra, os jovens do descontente, os jovens que só veem tudo do errado, não é? E quando vem alguém do mundo dos jovens revolucionários, entra para a política formal e torna-se deputado, claramente o senhor Nuno Álvaro Dalla torna-se a esperança de outros jovens revus, a esperança de outros jovens de que de facto, yes, estou a misturar agora tudo, inglês, português, francês, sim, tudo é possível, como dizia Barack Obama, yes we can. No entanto, qual é a importância de um governo sombra? Qual vai ser a função do senhor Nuno Álvaro Dalla e o que é que o povo angolano pode esperar deles? Vale aqui lembrar que, infelizmente, apesar do governo sombra não ter poder de decidir, okay, tem outras funções. Tem função de vigiar, de criticar, de propor soluções, e a UNITA, ao propor um governo sombra, está a dizer que tem pessoas preparadas para substituir o atual governo em qualquer momento. E se nós aqui olharmos para 2027, ano das eleições, quer dizer que se até lá o senhor, por exemplo, Nuno Álvaro Dalla estiver nesse cargo, a UNITA se vencer as eleições, possivelmente o senhor Nuno será Ministro da Educação, porque está agora já a exercitar, a trabalhar, a ser preparado para este cargo. Até porque também, quando ele vai acompanhar a Ministra da Educação, vai fazer o quê? Vai ler os dossiês todos, vai ler os orçamentos, vai ler as despesas, vai acompanhar milimetricamente o Ministro, vai conhecer como é que aquilo funciona e no próximo ano, se ganhar as eleições, claramente estará preparado para dirigir o Ministério angolano com mais problemas e também que infelizmente recebe menos bolo a nível do Orçamento Geral do Estado. Ponto. Antes de avançar aqui em comentários sobre esta matéria, quero lembrar que é importante você, meu chefe, fazer like, subscrever e partilhar, porque seu like é a razão pela qual eu volto para cá sempre motivado e a razão pela qual também o canal está a crescer. Partilha, faz like, subscreva também se faz favor. Yeah? Teu like, meu salário é um pagamento, dingo ainda, se te play, por favor, faça like, motive-me aqui, paga aqui meu salário, ok? Não seja como aqueles que são escravocratas, que mesmo sabendo que o like é gratuito, não vai gastar nada, não querem pagar o meu salário. Obrigado a você que colocou like agora e a você claramente que sentiu-se comovido com o meu choro. Obrigado. Me quero lembrar que podes anunciar o teu negócio aqui no canal. O meu contato está no meu site ou então na descrição tem ali meu número. Podes falar comigo. Anunciar aqui é barato. Quem não mostra, não vende. O meu livro está aqui e é assim que eu consigo vender 2, 3, 4 livros todos os dias que eu venho cá gravar um vídeo. Obrigado também já a você que comprou os meus livros lá na Amazon, que me deixou lá uma recomendação. Estou muito contente pela quantidade de angolanos que estão a ler claramente os meus livros, comprando a partir da Amazon. Não hesites, pelo meu site, pelo link na descrição, podes comprar diretamente os livros. Se estás em Angola, no primeiro comentário está ali o link, clicas ali que eu falo consigo pessoalmente. O livro vai ser entregue onde quer que você esteja. Obrigado. Sem mais publicidade, vale aqui lembrar o seguinte. Como eu estava a dizer, não é? Infelizmente, o governo sombra não toma decisões, apenas é um governo de observação. Em Angola, o governo sombra não existe por leis, a UNITA cria por si própria para a sua própria preparação em face à substituição do próximo governo, ok? E é uma forma de também a UNITA conhecer melhor como é que o governo funciona, cada ministério funciona. Também uma forma de poder aqui obrigar os militantes da UNITA a lerem os documentos que o governo claramente trabalha com os quais para poder executar qualquer políticas públicas. Ponto. Agora, os membros do governo sombra têm 4 parceiros importantes. Tem os tribunais, nos quais eles podem levar qualquer reclamação, qualquer crítica que observarem durante o governo, razão pela qual quanto mais o governo sombra existir, quanto mais o governo existir, mais trabalho sobre o Ministro da Educação há, Ministro da Economia, das Finanças existe. Se eu sou um ministro
formalmente indicado. E eu sei que existe um governo sombra, um ministro sombra. Eu sei que alguém me está a vigiar, alguém me vai criticar todos os dias, alguém tem propostas alternativas à minha, e eu, quanto ministro, posso recorrer a ele para ler o seu projeto alternativo, se eu quiser também, ou colocar distância e trabalhar focado em mim. Mas o facto de eu saber que existe alguém que me está a vigiar, alguém que está preparado para me substituir, faz com que gere a eficiência no governo formalmente declarado pelo Presidente da República. O governo sombra obriga o governo declaradamente eleito pelo Presidente da República a trabalhar mais. É bem-vindo para o governo, inclusive. Depois estava a dizer que a nível de parceiros existem os tribunais, existe a televisão pública, a televisão privada e as redes sociais, onde o ministro sombra pode recorrer para poder aqui denunciar os casos, denunciar o tribunal, denunciar a televisão, denunciar a rádio, pode não denunciar, também pode explicar, tanto que a literacia política é uma das missões do ministro sombra. No caso do senhor do senhor Dallas, ele pode explicar aos angolanos sobre por que razão a educação não está a conseguir resolver aquele problema, quanto é que recebeu, quanto é que está a gastar, quais são as empresas que foram contratadas, sobre qual vias, ok? E qual é a sua proposta naquele tempo para poder corrigir aquele problema que existe, que há dinheiro, há tudo mais que o governo não está a fazer. Portanto, ele surge aqui como alguém que está mesmo a ser preparado, também se ele quiser trabalhar, claro, para amanhã substituir a ministra. Vai dizer que em termos de parceiros, o governo sombra tem os tribunais, onde podem levar as queixas, confiar nos tribunais, ok? Aqui o ceticismo, aqui o pessimismo, colocar de parte, tens de apresentar, ok? A questão da televisão, a questão do parlamento, tanto que o senhor Nuno é deputado e também ao ser ministro sombra, ele pode observar e levar o debate ao parlamento, logo ele tem mais espaço também político, diferente daquele ministro sombra que não tem espaço no parlamento, ele tem, logo tem muito mais espaço para debater e pressionar o governo, ok? Depois, claramente, tem aqui a televisão. Ponto. Agora, é também importante aqui nos olharmos, só um gole por agora. É água, família, é água. Não é água, é leite com café, galão. Era também importante nós aqui olharmos sobre um assunto muito importante que o governo sombra vem aqui, claro, não sei se tem isso como um plano também para trabalhar, mas eu também queria trazer aqui como subsídio aos atuais ministros do governo sombra. Por exemplo, olhar para a questão financeira do governo e o governo sombra servir de intermediário a nível de literacia, a nível de levar às pessoas o conhecimento sobre como funciona a nossa máquina governativa. Por exemplo, a nível dos impostos, os angolanos não sabem quem são os que pagam mais imposto em Angola. Se são as empresas, são as famílias, se são as empresas estrangeiras ou as nacionais. Logo, cada ministro sombra pode ler os documentos, a nível do seu ministério, avaliar até que ponto os angolanos pagam imposto segundo o rendimento das famílias, se merecem também ou mereceriam algum subsídio e de onde viria o subsídio. E se o governo está a subsidiar a um outro serviço, analisar em termos de oportunidade. Calma aí, estamos a subsidiar isso, mas o que realmente precisa, ou quem realmente precisa, é aqui. Impostos, subsídios, questão da dívida pública. Nós sabemos que temos dívida. Com quem? Quanto vamos pagar? Quais são os colaterais? Quais são os contratos? Quanto mais precisaremos de dívida? O que nós devemos hoje a nível interno e externo? Quanto tempo precisamos de pagar? Qual é a cotação? Qual é o pagamento a nível de montante mesmo? Semestral ou trimestral ou periodicidade? Toda essa informação sobre a saúde nacional, os ministros sombra podem explicar aos angolanos. Primeiro, requerer informações ao Ministério, que eles estão a acompanhar, a fiscalizar, receber as informações, informar os angolanos. Não só beneficiam o povo, como também ele próprio toma conhecimento sobre como é que a cena funciona, como é que está a funcionar, e prepara-se para ser o melhor ministro possível quando for a sua vez. Mesmo que não venha a ser a sua vez, pelo menos não perdeu tempo, porque nunca se perde tempo estudando, aprendendo. Ponto. A nível de investimento público, também uma matéria que aqui o governo sombra devia claramente mergulhar a fundo.
Quem são as empresas que recebem financiamento? Quais são as propostas de investimento? Aliás, o governo angolano tem o Plano Nacional de Contratação Pública, está disponível na internet, cada um pode ler, e esses ministros podem ler esse documento. Já que é um documento grande, as pessoas não têm tempo, têm preguiça, as pessoas, já que você é ministro da tutela, e é sombra, o teu trabalho é verificar a documentação, vá ler o Plano Nacional de Contratação Pública no teu ministério, quais são as empresas que vão ser contratadas, quais as que foram contratadas, quanto e quais deviam ser contratadas, quais serão os modelos de contratação. Essa informação passar às pessoas, para que os angolanos cada vez mais tenham a noção de como é que... Muitas vezes nós criticamos o governo sem conhecermos as reais dificuldades. E quando eu tenho conhecimento, eu até vou criticar, mas tenho críticas muito mais conscientes. Aqui a função de explicar às pessoas e ser aqui o professor da população angolana sobre a saúde financeira, a saúde jurídica do país, não é só para que as pessoas possam criticar o governo, não, para que as pessoas tenham conhecimento e melhor discernimento. Se eu sou ministro, aliás, quem vai trabalhar nisso diretamente não é ele tem uma equipa, espero que ele tenha no seu gabinete enquanto deputado uma equipa, pelo menos umas 7 pessoas que ele próprio paga, se não tiver, devia ter, não é? Alguém ligado à sua marketing, alguém ligado à sua imagem, marketing, alguém ligado contrata alguém, nomeia para sendo um ministro sombra e vai fazer esse trabalho e apenas vai lhe informando, não é? Fumada não ser uma pessoa muito subcarregada. Eu penso que os deputados têm um orçamento para a própria equipa, para o gabinete, e é para gastar mesmo com trabalho. Mas se você for Agostinho Neto, claramente, quer dizer, Agostinho Neto, não estou aqui a pejorar Agostinho Neto, é uma expressão que nós usávamos antigamente, de que se você não gosta de dar dinheiro, chamavam de Agostinho Neto, porque Agostinho Neto é alguém que está com a mão assim, né, assim na sua estátua, e essa assim, a mão agarrada, Agostinho Neto. Tanto também que alguns dizem que Agostinho Neto morreu pobre, né, porque não tinha conta bancária, e chegou ao poder, mal se foi, portanto, uma expressão claramente cotidiana que não tem nenhum sentido pejorativo. Atenção aqui à jogada. Depois, eu penso que também é importante aqui olharmos para a questão do emprego e subemprego dentro do Ministério da Educação. Estou aqui a olhar para o senhor Nuno Álvaro Dalla, que é jovem como nós, se calhar nos entende melhor, porque temos professores que estão no subemprego. Se eu sou professor, ganho 200 mil e tenho que viajar todos os dias, 200 quilómetros, e lá não posso ficar, trabalho no interior, lá não posso ficar porque também estudo, ou porque lá não há água, não há energia, ou há muito mosquito, há tanto mosquito que se eu passar lá à noite vou dormir, vou adoecer, ou não posso ficar lá porque tenho em casa outras responsabilidades. Há professores que o que ganha é o que gasta, ele está no subemprego. Penso que esta caminhada agora ao cargo de Ministro Sombra também lhe servirá para fazer esse trabalho interno a nível de analisar o subemprego no Ministério da Educação e Cultura, acima de tudo no Ministério da Cultura também, porque é um ministério que pouco se fala e se vê. Aliás, eu vi agora um financiamento em volta dos 2 mil milhões de kwanzas, 15 mil milhões de kwanzas para o Ministério da Cultura, um bom dinheiro para reabilitar algumas questões, e no entanto eu penso que analisando o subemprego que existe no Ministério da Educação, dos atuais professores, poderá claramente se resolver a questão dos que hão de vir, para que os próximos professores encontrem condições favoráveis para poderem claramente ensinar, porque um professor motivado ensina diferentemente de um professor claramente cansado, frustrado e que está na escola, mas a pensar na sua próxima refeição. Faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já.